Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso Lógica de Programação Estruturada. Estamos na aula número 13 e chegou a hora de trabalhar com laços de repetição. Começando com a definição. O que é um laço de repetição? É uma estrutura que permite que um bloco de instruções do seu algoritmo seja executado várias vezes, até que uma determinada condição não seja mais satisfeita. Então, vamos pegar um exemplo do passado, que nós já vimos em outras aulas, como o cálculo do salário do funcionário, e a ideia aqui é que você não tem mais que calcular o salário de apenas um funcionário, mas de vários funcionários. Então, você define a lógica para fazer o cálculo de um salário e repete essa lógica dentro de uma estrutura de laço de repetição. Então, a ideia é que você monta um bloco de instruções e esse bloco vai ser executado várias vezes. Bom, existem basicamente 4 tipos de laço de repetição. O laço de repetição do tipo contador, que faz teste no início, e o laço que também é contador, mas que faz teste no final. Também existem os laços sentinelas. Sentinela com teste no início e sentinela com teste no final. Nesse curso, nós vamos estudar os 4 tipos de laço de repetição e vamos estudar diferentes formas de implementação para cada um deles. Bom, a diferença entre um laço contador e um laço sentinela é que quando você usa uma estratégia de laço contador, você sabe exatamente quantas vezes o laço vai ser executado. Então, você define um bloco de instruções e diz o seguinte: olha, eu quero que essas instruções aqui sejam executadas 10 vezes, por exemplo. Então, você sabe que esse laço vai rodar 10 vezes. Já o laço sentinela, nós usamos quando nós não sabemos exatamente quantas vezes o laço vai ser executado. Por exemplo, eu tenho aqui um bloco de instruções, eu quero que esse bloco de instruções seja executado várias vezes, mas eu não sei exatamente quantas vezes. O meu usuário é que vai decidir, por exemplo, se eu tenho que continuar executando esse laço ou não. Todo laço de repetição, independente se ele é contador, se ele é sentinela, se faz teste no início ou se faz teste no fim, ele possui 4 elementos. O primeiro deles é a inicialização da nossa variável de controle, seguido de uma condição de parada de laço, o bloco de instruções que eu desejo repetir, e a atualização da minha variável de controle. Esses 4 elementos, eles podem aparecer em posições diferentes dependendo do tipo do laço que você escolher, mas eles sempre vão aparecer e é legal a gente conhecer essa estrutura básica, porque depois que você monta o seu laço, você pode checar se você não esqueceu de nada, por exemplo. Bom, quando a gente começa a trabalhar com laço de repetição, existem 2 tipos de variáveis que aparecem e que elas são muito importantes, que comumente a gente usa dentro de uma estrutura de laço. São as variáveis contadoras e acumuladoras. Basicamente, a diferença de uma variável contadora e uma variável acumuladora para uma variável qualquer, como as que a gente vinha usando anteriormente, é que essas 2 variáveis, elas recebem o resultado de um cálculo da qual elas fazem parte. Então, por exemplo, aqui eu inventei uma variável que eu chamei de contador e falei que a minha variável contador vai receber o próprio valor do contador mais 1. Isso significa que a minha variável contador é uma variável que recebe o resultado de um cálculo e essa variável participa do cálculo. Da mesma forma, aqui embaixo, um acumulador, a variável que eu chamei, recebe o próprio valor do acumulador mais x. Ou seja, a minha variável acumulador recebe o resultado de um cálculo do qual ela faz parte. Então, as variáveis contadoras e acumuladoras, elas são diferentes das nossas variáveis convencionais, porque elas recebem o resultado de um cálculo da qual elas fazem parte. E a diferença entre um contador e um acumulador é que um contador vai fazer uma operação matemática, não importa qual seja a operação, soma, subtração, multiplicação, divisão, não importa, mas sempre é um valor constante. 1, 10, 50, 100, 1000, 3.4. Então, é sempre um valor fixo, um valor constante. Então, contadores fazem operações
aritméticas, não importa qual operação, mas sempre com valores constantes. Enquanto que o meu acumulador faz operação aritmética, que também não importa qual é a operação, mas é com um valor variável, eu não sei o valor de x. X pode valer numa interação 10, depois pode valer 20, depois pode voltar a valer 10, eu não sei exatamente qual é o valor de x. Então, a diferença é que contador trabalha com valor constante, enquanto que acumulador trabalha com valores variáveis. E por que eu estou falando tudo isso, né? Por que nós estamos definindo que contadores e acumuladores são variáveis especiais e por que eu preciso aprender a trabalhar com essas variáveis? Bom, essas variáveis são especiais por causa do que nós chamamos de lixo de memória. Eu sempre representei nesse curso a memória RAM como uma nuvem, né? E nos meus desenhos iniciais essa nuvem sempre esteve vazia, mas a verdade é que a nossa memória RAM ela nunca está vazia. A memória RAM ela sempre tem valores que foram deixados lá por outros programas. Então, se eu escrevo um algoritmo e coloco para executar na minha memória RAM, a memória RAM faz um cercadinho aqui numa área que ela considera disponível e manipula os valores. Quando o meu programa termina, ela simplesmente libera essa área, mas os valores que foram manipulados anteriormente continuam lá. Isso é o que nós chamamos de lixo de memória. Então, a sua memória RAM nunca está vazia. Ela sempre tem valores previamente deixados por outros programas. E aí, qual é o problema, né? Quando você cria as suas próprias variáveis, então eu criei aqui contador 1, contador 2 e acumulador. Essas variáveis elas vão ser criadas, né? Ela vai colocar um cercadinho em volta de valores pré-existentes. Bom, nas nossas variáveis anteriores, que não eram variáveis que recebiam o resultado de um cálculo da qual elas fazem parte, esse lixo de memória era indiferente, não era importante para nós. Mas agora essas variáveis vão fazer cálculos e o valor que já existe aqui dentro vai importar. Então, se eu fizer o meu contador 1 aqui, por exemplo, nessa região e começar a contar de 1 em 1, na verdade o meu contador vai começar a valer do 8 e não do 0, como eu queria. Da mesma forma, o meu acumulador, se eu quiser acumular valores, eu não estou acumulando do 0, eu estou acumulando a partir do 4. E não tem como prever qual é o valor do lixo, pode ter qualquer valor ali dentro. Então, essas variáveis, elas precisam passar por um procedimento de inicialização. A inicialização, ela deve ser feita antes de você usar a variável e trata-se simplesmente de guardar dentro da sua variável um valor conhecido e desejado. Não necessariamente o 0. Mas, por exemplo, se eu quero contar coisas e quero contar a partir do 0, então eu vou guardar 0 dentro do meu contador. Ou seja, apaga todo o lixo de memória e guardo o valor que eu quero iniciar a minha contagem ou iniciar o meu acumulador. Bom, o primeiro laço que nós vamos estudar é o laço de repetição contador com teste no início. O laço contador com teste no início, ele vai ter aqueles 4 elementos que nós estudamos e eles vão ficar dispostos nesta ordem. Primeiro a gente faz a inicialização da variável de controle, vai ter um teste, né, uma condição de parada, o bloco de instruções que nós vamos repetir e vamos atualizar a variável de controle. Volta para o teste. Enquanto a minha condição continuar retornando verdadeiro, eu continuo executando esse laço, esse laço de repetição. Quando eu testar a minha condição e ela retornar falso, eu simplesmente vou sair do meu laço. Para exemplificar, nós vamos usar um algoritmo bem simples. Eu criei aqui o algoritmo que soma 5 números. A ideia é a seguinte: nós vamos solicitar para o nosso usuário 5 valores e eu quero apresentar para ele a soma desses valores. E a ideia é que nós vamos ter que usar um laço de repetição com teste no início, um laço contador com teste no início para fazer essa estrutura. Então, a ideia é a seguinte: eu vou falar, usuário, digita para mim um número. Vamos supor que o usuário digitou o valor 3. O usuário digita mais um número, 2, mais um número, 5, mais um número, 4, mais um número, 6. No final, eu vou apresentar para ele a soma. Eu vou falar, usuário, a soma é 20. Mas a ideia é que eu não vou ficar
programando, ó, usuário, digita mais um número 5 vezes. Eu vou fazer uma vez só e vou pedir para essa instrução ser executada 5 vezes. Então, vamos ao Visual G. Eu vou chamar esse algoritmo de somar 5, que vai somar 5 números, e vamos declarar as nossas variáveis. Eu vou declarar aqui uma variável soma, que é a variável que vai guardar a soma de todos os números que o usuário me informar, a variável número, que é o número que o usuário vai digitar, e eu vou criar aqui a minha variável cont, abreviação de contador, que é a variável que vai controlar o meu laço de repetição. Todas essas variáveis eu vou declarar aqui como pertencentes ao tipo inteiro. E vamos ao início do nosso algoritmo. Como eu falei, as variáveis contadoras e acumuladoras precisam ser inicializadas. Se você não identificar todas as variáveis contadoras e acumuladoras no início, não tem problema. Você vai escrevendo o seu algoritmo e conforme você as identificar, volta lá no início e faz a inicialização. Eu vou querer somar todos os números que o meu usuário informar e eu quero começar essa soma sempre do valor 0. Então, eu vou inicializar a variável soma com o valor 0. O meu contador, que é a variável que vai controlar o meu laço, eu também vou inicializar com o valor 0. Tá aqui 0 nas minhas duas variáveis. E vamos iniciar o laço de repetição. A instrução que eu vou usar para fazer esse laço de repetição é a instrução enquanto. Essa instrução enquanto, ela é uma das opções que nós temos para fazer laço de repetição. Eu vou começar apresentando ela e ao longo das aulas nós vamos estudar outras estratégias. Então, enquanto a minha variável contador for menor que 5, percebam, não menor ou igual, só menor. Porque como eu inicializei a minha variável contador com 0, então ele vai rodar 0, 1, 2, 3, 4. Então, de 0 a 4, nesse intervalo, eu tenho 5 unidades. Se eu falo que o meu contador tem que ir de 0 até menor ou igual a 5, então o 5 também vai ser incluído. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o laço vai rodar 6 vezes. E não é isso que eu quero. Então, de 0 a 5. Faça. A instrução faça, ela pertence ao enquanto. Então, é enquanto, condição, faça. O que eu quero fazer dentro do meu laço? Eu quero mostrar para o meu usuário a mensagem. Digite um número. E o usuário vai digitar um valor para a variável número. E aí, eu vou querer acumular esse valor na minha variável de soma. Então, a variável soma vai receber o próprio valor de soma mais o número. Olha aqui a minha variável soma se apresentando como um acumulador. Variável soma vai receber um cálculo do qual ela faz parte, é uma soma de uma variável, então é um acumulador. E a minha variável contador vai receber o próprio valor de contador mais 1, para eu fazer o incremento do meu laço. Terminei o laço de repetição, fim enquanto, e aí eu vou apresentar a soma. Escreva L, soma igual, e o valor da soma. Então, percebam aqui que eu tenho os 4 elementos que nós estudamos, né? Aqui eu tenho a inicialização da minha variável de controle. Aqui eu tenho a condição de parada do laço. Nessas 3 linhas, aqui, aqui e aqui, eu tenho o meu bloco de instruções que eu estou repetindo. E aqui, por último, eu tenho a minha atualização da variável de controle. Então, eu tenho os 4 elementos que nós estudamos na teoria, compostos aqui neste exercício. Vamos executar.
Está solicitando um número, eu vou digitar o valor 2, Enter, digite o número, eu vou digitar o valor 6, Enter, digite mais um número, mais um número, mais um número. Soma igual a 18. Percebam, o meu laço de repetição, ele executou a instrução digite um número 5 vezes, mas aqui no meu código eu digitei essa instrução somente uma vez. Então, essa instrução foi digitada uma vez, mas foi executada 5 vezes. Qual é a grande vantagem de usar laço de repetição? Se agora eu não quiser somar só 5 números, se agora eu quiser somar 100 números, é só eu vir aqui e modificar a condição de parada. Então, agora eu vou falar que esse laço de repetição vai executar 100 vezes, de 0 a 99. Então, agora o meu laço vai somar 100 números e não mais 5 números. Essa é a grande vantagem de se trabalhar com laços de repetição. Você cria uma lógica, um bloco de instruções e você pede para executar esse bloco quantas vezes você precisar. Bom. Cuidado, né? Você pode provocar erros de compilação e execução na hora de digitar as instruções. Então, se atentam que faça lá na instrução do enquanto não tem o C cedilha. Cuidado para dar nomes diferentes nas variáveis, símbolos e na lógica em si. É isso aí, pessoal. Leia a apostila dessa aula, faça todos os exercícios propostos e assistam os próximos vídeos. A gente se encontra. Até mais!